Oi, turma do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca. Quero entrar no seu barco. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Evangelho de Jesus segundo Mateus. Nessa emocionante passagem do Evangelho, em que os amigos de Jesus tiveram suas vidas ameaçadas por uma violenta tempestade no mar, podemos notar uma vez mais a afeição amiga do Nazareno, não somente porque ele os salva do perigo, mas também pelas lições que ele deixa para todos aqueles que, inevitavelmente, enfrentam as suas próprias tempestades em forma de problemas dos mais variados. Ainda na cidade de Cafarnaum, Jesus havia tido um dia cheio. De manhã e até anoitecer, ele esteve ao lado dos sofredores de corpo e da alma, num desdobramento de atividades incessantes. Curou inúmeros enfermos, afastou espíritos infelizes, que envolvia pessoas consideradas loucas, e nunca deixou de falar sobre o reino dos céus, ensinando os homens a penetrar pelas portas do coração. A atividade de Jesus é completa. Ele não é apenas um pregador das verdades eternas, indiferente ao sofrimento do homem. Ao ver as nossas feridas, sejam elas físicas ou morais, Jesus primeiramente busca cicatrizá-las com o bálsamo da sua amizade, e somente depois vem falar com doçura sobre as razões pelas quais o homem se fere, ensinando-nos um caminho onde o amor nos faz viver melhor e em paz. Jesus nunca faz dos nossos erros um palanque para superação, para sua pregação, Ele faz das nossas quedas um motivo para nos levantar. Ele faz do nosso desamor uma razão para nos amar ainda mais. Para Jesus, nós somos mais importantes do que nossos erros, nossas quedas e desenganos. E ao anoitecer daquele dia, repleto de atividade, Jesus sentiu a necessidade de se recolher, pois certamente estava cansado e com sono. Por isso, ele pediu aos discípulos para que fossem para outra margem do lago. Isso nos leva a concluir que o Nazareno estava à margens do lago de Genesaré, conhecido também como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Trata-se de um lago de água doce de grandes proporções, tendo aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Certamente por essa dimensão considerável é que o lago muitas vezes é chamado de mar. Tomada a decisão de seguirem para outra margem do lago, provavelmente para a cidade de Gadara, Jesus entrou no barco e seus discípulos seguiram, como narra o evangelista Mateus. Aqui descortino uma metáfora importante: entrar no barco com Jesus. Os discípulos poderiam ter tomado outro barco, assim como nós muitas vezes seguimos no barco de nossa vida sem a presença do amigo Jesus. E é possível que isso seja determinante, porque inevitavelmente as tempestades de dificuldade agitarão o mar de nossa vida e podem até fazer com que o barco naufrague. A presença ou não de Jesus em nossa vida, então, pode fazer toda a diferença nesse momento, a diferença entre a vida e a morte. E o barco dos discípulos seguia pelas águas tranquilas quando inesperadamente veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Assim também acontece conosco muitas vezes. Tudo pode estar caminhando bem em nossa vida e de repente surgem problemas tão grandes que nos deixam temerosos quanto ao nosso destino. Temos a sensação de que o barco vai virar a qualquer minuto. Essa mesma sensação que os amigos de Jesus tiveram naquela noite no mar revolto. Mas o que certamente deixou os discípulos mais aflitos, além da própria situação em si, foi o fato de que Jesus dormia em meio a toda aquela agitação. Posso imaginar a cara de contrariedade dos amigos de Jesus vendo-o dormir naquele instante de perigo iminente, sobretudo daqueles que não sabiam nadar. Cabe aqui pensarmos sobre os motivos pelos quais Jesus dormia, porque nas tormentas que se abatem sobre nós, chegamos a pensar também que Jesus está dormindo. Seria indiferença dele aos nossos sofrimentos, falta de preocupação com os amigos, nem uma coisa nem outra. Arrisco dizer que na passagem citada Jesus dormia por dois motivos. Primeiro, porque ele sempre teve total confiança em Deus, confiança no amparo divino, sentimento esse que é capaz de neutralizar as nossas preocupações e inseguranças, a ponto de podermos dormir em paz.
Geralmente, quando estamos muito preocupados com algum problema, perdemos o sono. Mas Jesus está consciente de que as tempestades que experimentamos são estímulos da vida para que mudemos o rumo de nosso barco. Não são castigos, mas lições destinadas a uma nova orientação de caminho. A dor não é um fim em si mesma, mas um meio de que a sabedoria divina se vale para que o homem corrija a rota de sua vida. Por isso mesmo, Jesus dormia em meio à tempestade. Ele sabia que Deus não queria a morte de seus amigos, apenas desejava que eles, naquele momento, utilizassem seus recursos interiores, adormecidos pelo comodismo, e soubessem enfrentar e vencer a situação aflitiva, e não fossem derrotados por ela. Essa, me parece, é a segunda razão pela qual Jesus dormia. Ele, como nosso amigo, não pode substituir em todos os lances da vida, não nos pode tratar como crianças indefesas, como seres impotentes. Jesus é o amigo que estimula os nossos potenciais. Ele está ao nosso lado, não à nossa frente. Se Ele nos protege de tudo, se Ele nos livrasse de todos os embaraços que criamos com a nossa infantilidade espiritual, Ele não seria nosso amigo de verdade, porque estaria cerceando o nosso crescimento. Ele é um orientador da nossa jornada, ensina os melhores caminhos e estratégias para uma vida feliz. Mas a luta é nossa. Vez por outra, quando estamos caídos, Ele nos levanta, nos põe de pé, restaura nossas forças, mas logo em seguida bate em nossos ombros e nos diz amorosamente, para continuarmos o caminho com a força de nossas pernas, com a lucidez da nossa mente, com o pulsar do nosso coração, embora sempre continue ao nosso lado, observando-nos em silêncio e intervindo quando preciso. E foi assim que Ele agiu com os discípulos que estavam prestes a sucumbir na tempestade. Acordado pelos amigos, Jesus perguntou por que eles estavam com tanto medo, porque tinham tão pouca fé. E em seguida repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Ao escrever essas linhas, eu observo quantas tempestades têm sacudido o barco de nossa vida, quanto medo e temor, quanta falta de fé de nossa parte. Por isso eu corro para acordar Jesus, pedindo que Ele nos salve, porque o nosso barco está afundando. Vejo que Ele desperta mais uma vez e dirige a mim, a você, uma palavra amiga que se mistura aos ventos fortes, as rajadas dos trovões e o barulho das águas agitadas. Por que tanto medo, meu amigo? Onde está a fé que lhe ensinei? Por que se impressiona tanto com a tempestade quando Deus está segurando o barco de sua vida? Se o barco está sacudindo é porque meu Pai quer algo de você, não quer castigos ou sacrifícios, apenas deseja caminhos novos, coração renovado, fé atuante e amor em suas atitudes. Certamente a sua vida estava afundando em tantas mágoas, ódios, rivalidades e falta de um sentido bonito de se viver. Era preciso sacudir o barco, porque, do contrário, você não acordaria para essas verdades sublimes e acabaria se deixando afundar em problemas ainda maiores. Viver é muito mais do que existir. Viver é sonhar, aprender, crescer, fazer pontes de amizade entre os homens e amar na direção de Deus. Existir é apenas trabalhar, ganhar, acumular, ostentar, construir muros que nos isolam das pessoas e um dia entregar todos esses tesouros perecíveis à morte. Talvez você ainda esteja dormindo para os sagrados objetivos da vida e quando isso acontece o barco sacode, para que você possa despertar e se transformar. Sei que seu barco está à beira de virar no mar revolto, mas eu estou agora repreendendo os ventos e as ondas para que eles se acalmem. Eu tenho poder sobre o céu e a terra, e tudo ficará em paz em sua vida. No entanto, eu tenho esse poder também. Tenho a expectativa de saber como você, doravante, vai conduzir sua embarcação. Espero que me chame para navegar com você em seu barco. Espero que se torne meu amigo, que me ouça tanto quanto eu escuto suas súplicas. Espero acordá-lo para a vida tanto quanto você tem me acordado quando está em perigo. Estarei sempre ao seu lado. E você estará comigo também? O texto é longo. O que a gente percebe nessa história, nessa parábola, nessa passagem de Cristo, é que nós sempre pedimos para Ele acalmar os nossos problemas, as nossas adversidades. Tá calor aqui. A gente sempre pede. A gente sempre implora. Tem pessoas, inclusive, que ficam revoltadas se caso as coisas não comecem a dar certo para elas. Elas acham que é castigo, que Deus não está vendo, que Jesus não está nem aí para ela. E é isso que estava acontecendo aqui, dentro dessa história.
Os amigos de Jesus achando que Jesus dormindo não estava nem aí para eles, se eles perderem a vida ou não. E na verdade não era isso. A parábola quer dizer para a gente o seguinte: muitas das vezes a gente agita ainda mais os problemas que nós temos. Quem está nervoso não tem a vibração de um espírito elevado. O desequilibrado não tem uma vibração de espírito superior. O que está com raiva, que está com ódio, não tem uma vibração, uma energia que atrai espírito superior. O que é inseguro, que vive com medo, ele tem uma energia ruim, ele não atrai espírito superior. Então, tudo aquilo que acontece com a gente, se a gente ficar nervoso, se a gente ficar com raiva, se a gente ficar com temor, nós geramos energia. E essa energia vai atrair espíritos, inclusive obsessores, que eles gostam de ver os nossos inimigos invisíveis, que a gente não vê, que já está com a gente há tantas e tantas encarnações, que não nos perdoam. Eles gostam de ver a gente desequilibrado, com medo, com raiva, qualquer tipo de sentimento ruim. Por mais que Jesus esteja vendo, está no nosso livre-arbítrio. Fazer ou não fazer, achar certo, achar errado, escolher bem ou mal. Ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. E ele não vai fazer a nossa lição. Jesus foi criado simples e ignorante como todo e qualquer outro espírito. Ele tem mérito de ter crescido, evoluído moralmente. Ele não vai fazer como aquele aluno na escola, que é nota 10, que senta perto do outro, que tem muita dificuldade e passa a cola. Jesus não vai passar cola, porque senão o outro vai ser aprovado, sem competência, sem qualidade, sem qualificação. E o que Jesus espera de nós, por tudo aquilo que ele já viveu e faz até hoje por nós, é que cada um receba de acordo com o seu mérito, como ele também já recebeu. Por isso que tem passagem que fala, Jesus diz o seguinte, que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Ele acredita em nós, ele quer que a gente estude para passar de ano. E não que a gente fique nessa dúvida, nessa insegurança, essa pouca fé. Muitas pessoas vão numa casa espírita para pedir socorro. A casa está lá, é para isso mesmo. É certo ir lá na casa espírita e pedir socorro, um tratamento espiritual, um equilíbrio, uma vontade de se transformar. Qual é a ideia do espiritismo? Qual é a ideia central? Qual é o objetivo principal do espiritismo? A reforma íntima. Por que a reforma íntima? Porque você pode ser socorrido numa casa espírita e vai ser socorrido. Mas o socorro vai... como que eu posso dizer? É como se você bebesse água e o seu corpo gasta aquela água. Você não vai ter que beber mais? Na casa espírita é a mesma coisa. Você vai para se melhorar, você toma passe, você se sente bem. Mas durante a semana você não gasta aquela energia que você recebeu no passe? Se você estuda, você mantém aquela energia. Então, nas casas espíritas, geralmente tem cursos que ajudam na reforma íntima. A partir do momento que você se formar nesses cursos, botar em prática aquilo que aprendeu. As casas espíritas têm um monte de trabalho social para isso. Ninguém está dizendo que termina de fazer um curso na casa, você vai ficar preso àquela casa. Você pode trabalhar em qualquer outra ou fora da casa espírita, mas você vai aprender a trabalhar com a caridade de verdade, sendo solidário de verdade. Porque ser solidário para colocar dinheiro numa caixinha de igreja ou num envelope que seja, isso não é ser solidário. Dar dinheiro a quem já tem dinheiro não é ser solidário. Comprar uma cesta básica e dar para uma família é princípio de caridade, mas não é a caridade, porque é matéria. Mas a caridade moral é aquela que você tem equilíbrio para ajudar pessoas desequilibradas, que tem raiva, que tem insegurança, você levar a boa palavra, você ter boas ações. Dentro da doutrina nós aprendemos a segurar o leme das nossas vidas. Jesus não vai vir para segurar o leme, não. Tem um monte de frase que fala, Jesus está no leme.
Ele não está no leme mais, gente. Ele já deu pra gente. Ele já fez tudo o que ele precisava e até mais continua fazendo até hoje. Será que é necessário Jesus voltar, ser crucificado, ser execrado, humilhado, tudo de novo para que refresque as memórias de quem não quer estudar? Porque quem estuda sabe que Jesus passou por tudo isso. E segue Jesus. Procura entender os seus ensinamentos. Seus ensinamentos, muitos deles, são em forma alegórica, sim. Porque ele não queria mandar. Ele não queria ser autoritário, de falar, olha, tem que fazer isso. Não. Ele falou, me segue. E foi dando exemplo. E os exemplos que ele foi dando é isso. Jesus está com a gente no barco. Ele quer estar no nosso barco. Mas a gente chama Jesus para o nosso barco? A gente navega junto com ele? Ou a gente só chama Jesus no barco quando o nosso barco está afundando? Essa é a questão. Ele quer ser nosso amigo, mas nós somos amigos dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não for por ele, pelos ensinamentos dele. Mas o ensinar dele tem que ser aprendido por nós. Tem que ser praticado por nós. Não ele ficar praticando a vida inteira o bem e a gente falar, eu tenho Jesus pendurado no pescoço, um crucifixo, como meu guia. Tá, ele é teu guia, mas o que você está fazendo parecido? Ou o que você está aprendendo, já está colocando um pouco em prática a respeito de Jesus? Jesus estava calmo diante de toda aquela tormenta porque ele tem fé. Nós temos a fé que Jesus tinha. Qualquer coisa que acontece, eu falo por mim, qualquer coisinha que acontece que sai da rotina, que tira um pouco a minha segurança, eu fico completamente perdida. A minha fé é muito pouca. Eu luto todos os dias, orando, fazendo minhas leituras, ouvindo palestras, para que eu possa ter essa fé. A minha fé ainda é muito visível, é só daquilo que eu vejo, que os olhos físicos veem. Se os olhos físicos não verem, eu não tenho fé. E quantas pessoas são igual a Patrícia? Eu não chamo Jesus só quando eu preciso, eu agradeço bastante, mas ainda é o suficiente? Ou o que ele pede é para que a gente haja, trabalhe. Para passar de ano, o aluno tem que estudar, tem que fazer suas provas, tem que tirar sua nota, ter seu mérito, para que ele seja um aluno melhor. Para o ano seguinte ele está em outra série. A vida de um espírito é a mesma coisa. A gente aprende, coloca em prática, passa pelas provas para ter certeza de que aprendeu. E depois que passa pelas provas e aprendeu aquela prova que você passou, você não vai ter que fazer mais. O espírito vai subindo de degrau em degrau à medida que ele vai aprendendo, passando pelas tormentas, acreditando, tendo cada vez mais fé. É assim que o espírito evolui. É assim que Jesus espera que aconteça com cada um de nós. Que a gente haja com fé. Que a gente haja dentro dos princípios da moral de Cristo, trazendo ele para perto de nós através das nossas vibrações positivas, porque se a gente estiver diante de um problema e a nossa vibração, a nossa energia for sempre negativa, o que a gente vai atrair aí? Espírito obsessor, os nossos inimigos invisíveis, que já estão com a gente em várias encarnações querendo o nosso mal. E depois tudo o que acontece, é porque eu estou obsediado. A gente tem que dar a culpa para alguém. Mas quem é que trouxe o obsessor? As pessoas que são muito de energia negativa, elas acabam ficando sozinhas. Elas não têm amigos, elas não têm família, não tem ninguém. Porque quem aguenta uma pessoa com energia negativa o tempo todo? Só se ela atrair pessoas com energia negativa também. Aí vocês imaginam o que vai dar. Então vamos deixar Jesus entrar no nosso barco. Vamos tomar o leme desse barco. Com o auxílio de Jesus. Aí tá certo. Quando chegar lá no final, o conhecimento adquirido não é o tanto de papel que você juntou, seus certificados, porque todos os cursos na Terra ficam na Terra. Todo o aprendizado para você viver na Terra vai ficar na Terra.
Agora você vai chegar lá no plano espiritual e vai levar a moral que você adquiriu, a elevação espiritual que você conseguiu. É isso que você vai levar lá do outro lado, porque lá é a nossa verdadeira casa. Chegando lá, nós vamos ter que prestar contas. Nós temos o anjo de guarda, nós temos os mentores, nós temos os nossos antepassados que são simpáticos a nós, a gente tem apoio para tudo que é lado, para que a gente possa evoluir. Mas a gente ainda quer agir como se fosse o Aladim, né? O gênio da lâmpada, sai Jesus da lâmpada e a gente fica, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E ele vai realizar tudo para nós. Jesus vai preparar um serviço para mim, Jesus vai preparar um casamento para mim, Jesus vai preparar uma casa para mim. Coitado de Jesus. Ele tem que fazer tudo. E a gente só fica sentado aqui, alisando a lâmpada para Jesus realizar tudo. Tá certo isso? Não, né? Então que a gente tome as rédeas da nossa vida, a situação seja resolvida por nós, pedindo auxílio. Senhor, me ilumina para que eu escolha o melhor caminho. Senhor, me proteja para que nada de mal me aconteça, para que eu possa ter minha autonomia, ter as minhas coisas garantidas, meu trabalho, meu sustento, me dá força. Aí tudo bem, porque é você que vai fazer, ele só está te apoiando. Agora Jesus vai lá e faz para mim, prepara para mim. Meio complicado, não é não? Eu acho que ele já fez bastante por ele, por mérito, ele já é um espírito superior. E já fez demais por nós, que muitas vezes ainda agimos como crianças inconsequentes, infantis, imaturas, mimadas. Tá na hora da gente acordar. 2025 tá chegando aí. A data máxima para transição, a data máxima para transição planetária, que já vem acontecendo há tanto tempo, segundo o Chico, 2057, 2054, nós já estamos aí, beirando. Ontem eu estava vendo um artigo na internet falando sobre cientistas que estão descobrindo planetas fora do sistema solar com a mesma capacidade que a Terra, que provavelmente lá tenha vida. Agora que a ciência física humana está descobrindo outros planetas que possivelmente tenham vida, mas para nós já é um avanço. Até 5 anos atrás aí, eu estava dando aula na sala de aula falando só de 9 planetas. E coitado do Plutão, né? Que ele saiu 8 planetas só. Nesse espaço, nesse universo todo, 8 planetinhas. E nenhum com vida, só a Terra. Foi o que eu dei aula a vida inteira para os meus alunos. Só existe uma galáxia, só existe um sistema solar, só existe 8 planetas. E um planetóide, Plutão. Então nós estamos avançando, nós estamos percebendo que o buraco é mais lá embaixo. Isso daí é uma prova que nós precisamos ter na virada dessa transição para saber que aqueles que são atrasados não vão ficar aqui. Aqueles que evoluíram vão acompanhar a evolução do planeta que está indo para a regeneração. Nós temos provas de que a vida continua através das cartas de psicografia. A literatura espírita está cheia de comunicação do lado espiritual. Chega de ouvir aquela história, ninguém nunca voltou de lá para contar. Já voltaram sim. Avisa os desavisados que tem muita carta do plano espiritual para nós, dizendo a vida continua. Não é porque a vida é eterna, não é porque a gente é imortal espiritualmente, que eu vou atrasar meu lado. Eu tenho uma eternidade para me poder aprender, evoluir, então eu não preciso fazer tudo agora. Tudo não, mas devo fazer a minha parte, aquela que eu me coloquei. A gente escolhe a família que vai encarnar, a gente escolhe as provas que nós vamos passar, as condições de serviço, com quem eu vou me relacionar, pessoas que eu preciso me retratar, pessoas que eu preciso ajudar.
nós viemos com todo prontinho ali, ó, só seguir. Mas quando chega na hora de passar pelas provas, a gente é reprovado. Porque aquela vontade toda no plano espiritual que é para poder colocar aqui em prática, a pouca fé, a nossa imaturidade, o nosso atraso moral faz com que a gente sucumba, que a gente perca, às vezes, uma encarnação inteira porque só fez caca. Porque ficou esperando do alto coisas que nós temos que fazer. E a gente vem consciente do que tem que fazer. Eu não escolhi ser professora à toa, desde criança eu sempre brinquei mais com lousinha, com giz, com caderno. Não era para sair daquilo, era para ser uma professora. Ah, Patrícia, mas tem gente que brinca de casinha e não quer casar. Tudo bem. Mas eu vim preparada para ser professora. Eu tenho certeza disso. Tanto é que veio o convite para ser mais do que professora e eu nunca quis. Nós sempre temos um chipzinho aqui que está bem, né, afastado da nossa consciência, então dá aqueles lances. Às vezes a gente lembra de algumas coisas que a gente precisa fazer, com quem a gente precisa fazer, às vezes a gente não lembra, porque essa matéria é muito densa. A carne, o corpo é muito denso. E é bom que a gente esqueça de algumas coisas, mas tem coisas que a gente não deveria esquecer. E pelo nosso comodismo, aí vem as tormentas que é para tirar a gente do comodismo. Chegando as tormentas para tirar a gente do comodismo, aí a gente grita, Senhor, me ajuda. E por que a gente não chamou Jesus lá atrás? Todos os dias, Senhor, esteja comigo. Eu preciso fazer tal coisa. O que eu preciso fazer, me ilumina. Se você tiver o amigo Jesus todo o tempo com você, chamando Ele, agradecendo Ele, sintonizando por uma energia mais desenvolvida, mais pura, mais verdadeira, provavelmente as suas tormentas vão passar. Às vezes você nem vai perceber, porque você vai estar muito bem acompanhado, fortificado, crente de que tudo aquilo ali passa, como o Chico Xavier falava, né? Tudo passa. Então que a gente consiga passar de ano. Ano que vem, 2025, que está batendo na porta aí, que os nossos problemas sejam sanados, que a gente consiga vencer as adversidades. Mas principalmente, que em momento nenhum, seja bom ou ruim, que a gente esqueça que o nosso melhor amigo é Jesus.